Olá pessoal do 8º ano, né? Hoje nós estamos aqui preparando alguns vídeos para vocês das nossas aulas, né? Na aula anterior nós estudamos o passado simples, o passado simples, né? Ou simple past, né? Simple past, passado simples. Lembram que no passado simples eu falei com vocês que eu preciso separar os verbos, né? Existem dois tipos de verbos. A gente estudou um pouco sobre isso, né? Então vou fazer aqui só para relembrar um pouco, né? Então, quais são esses dois verbos? A gente falou sobre o verbo regular e o verbo irregular. Então foi isso que eu falei com vocês, né? Para eu conjugar os verbos no tempo passado, eu preciso separar os verbos, né? Lembrando que é a forma afirmativa. Falei na nossa última aula lá no Meet, não foi? As aulas do Meet. Então, nós falamos um pouco sobre os verbos regulares, eu falei para vocês sobre as regras, e eu vou relembrar um pouco para vocês aqui nesse instante. E eu vou passar para o verbo irregular, tá bom? Então, a gente falou sobre essa separação dos verbos. Eu preciso separar os verbos, ó. Existem os verbos regulares e os verbos irregulares. Eu preciso entender isso para eu poder formar o passado, para eu poder conjugar os verbos no tempo passado em inglês, tá bom? Então, os verbos regulares, nós vimos lá, né, que eles precisam acrescentar as letras E, D ou D. Lembra que a gente falou sobre isso? Né? Tempo verbal, past, passado simples, simple past, forma afirmativa. Os verbos regulares, eu preciso acrescentar no final do verbo as letras ED ou D. E aí eu dei alguns exemplos. Vamos ver aqui. Eu coloquei lá, vocês podem olhar no caderno, porque aqueles que escreveram, né? Eu coloquei um exemplo lá, né? Vocês podem ver lá no caderno de vocês. Eu botei assim, ó, John, né? Studied English yesterday. English yesterday. Né? Então, John studied, preste atenção aqui, English yesterday. João estudou inglês ontem. Lembrando que o passado simples equivale ao nosso pretérito perfeito. Ele indica uma ação que começou e terminou lá no passado. Então, João estudou inglês ontem. E para confirmar que essa ação ela começou e terminou no passado, eu faço uso de alguns advérbios de tempo aqui, ó, de tempo passado. Yesterday, que significa ontem, tá bom? Então, observe que eu tenho aqui o sujeito, que é João, John. Eu tenho o verbo de ação, study, e eu tenho esse verbo aqui, que é um verbo regular, tá bom? E por isso eu acrescentei aqui um E e um D. Depois a gente vê sobre esse I aqui, que tem uma regrazinha básica, tá bom? Então, João estudou inglês ontem, tá bom? Então, essa é a expressão dos verbos regulares. Então, é somente isso. Eu preciso acrescentar as letras ED ou a letra D, né? Então, a gente falou um pouco sobre os verbos regulares, tá bom? Vamos ver aqui rapidinho. Eu coloquei aqui dois exemplos, né? Isso aqui é só para relembrar, porque eu já trabalhei isso com vocês. Então, eu dei dois exemplos, só para relembrar a aula que eu passei para vocês. Vocês podem olhar no caderno e está lá. Então, eu trabalhei to clean e dei o exemplo de to love. Só para exemplificar a questão do ED ou do do. Então, os pronomes, ele é importante na hora da conjugação, eu preciso dele, né? You,
he, she, né? It, we, bom? They. Importante a gente saber disso. Então, to clean, limpar, o verbo limpar, é um verbo regular. Então, quando eu for colocar ele no passado, eu limpei. Esse to ele não entra na conjugação, né? Cleaned, ó, ed, cleaned. Clean, eu peguei o ed, coloquei no final do verbo, eu tenho ele no passado. Eu limpei. You cleaned. Então, assim, pessoal, um bom no passado simples é que o verbo não vai fazer variação em pessoa, no sujeito, né? Então, tudo é cleaned. Então, eu vou botar aqui, ó. Cleaned. Deixa eu melhorar aqui. C-L-E-A-N-E-D. A mesma coisa vai ficar aqui. E-D. E de todos vai ser a mesma coisa. Então, o passado ele vai dificultar em umas coisas, mas ele também facilita em outra. Então, eu não vou fazer variação aqui no verbo. O que é variação, professor? É mudança de escrita. Então, tudo vai ser a mesma coisa. Então, I cleaned, you cleaned, he cleaned, she cleaned. Eu limpei, você limpou, ele limpou, nós limpamos. Então, vai ser a mesma coisa, né? Bom, eu coloquei o ed, eu acrescentei o ed para transformar o verbo no passado, no pretérito perfeito. Quando é, professor, que eu coloco somente o de? Bom, observe que eu tenho aqui como exemplo love. Love. Então, quando os verbos já terminam em e, eu não necessito acrescentar o outro e. Então, eu só coloco o de. Então, vai ficar I loved. I loved. You loved. Ó, só acrescentei o de. Por quê? Porque já tem e. Então não há necessidade de eu colocar um outro e para colocar o de, né? He loved. Bom, she loved. Então, o verbo amar. Amar. Eu amei, tu amavas, ele amou, então é o verbo regular. Regular eu acrescento ed ou de. O irregular, bom, e aí no final da nossa aula aqui, hoje, eu vou fazer uma pergunta e aqueles que me responderem, eu vou dar um conceitozinho a mais. Irregular, professor, o que é isso? Bom, se o regular eu preciso acrescentar ed ou de para colocar no passado, o irregular não, vou colocar bem grande, na verdade eu vou colocar de vermelho, não, ó, para chamar a atenção mesmo, não pode colocar ed ou de, ó, não pode colocar ed ou de. Regular, acrescenta ed ou de. Irregular, não pode acrescentar ed ou de. Faz o que, professor? Bom, cada verbo irregular tem a sua própria escrita de passado. Cada verbo irregular tem a sua escrita. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Vou colocar aqui alguns exemplos. O verbo to do. Do é um verbo irregular. O verbo speak é um verbo irregular. Eu vou colocar mais uns aqui, só para a gente... Aqui embaixo. O verbo write. Daqui a pouco eu faço tradução para vocês entenderem. E o outro verbo irregular, o verbo to be também é um irregular, né? O verbo ver, to see. O verbo ver é o verbo irregular. To do, fazer. Speak,
falar é irregular. Write, escrever, é um verbo irregular. E see, ver, é um verbo irregular. Então, todos esses verbos, existem muitos verbos, muitos e muitos verbos irregulares. E eu peguei aqui somente 4 para a gente tomar como exemplo. Então, esses 4 verbos aqui não pode colocar ED ou D para fazer o passado. Então, eu não posso chegar aqui, ó, e dizer assim, eu fiz atividade ontem, né? Eu fiz passado. Eu não posso chegar e botar do ed. Eu não posso fazer isso aqui não, galera. Ó. Não posso fazer isso aqui, ó. Jamais. Contra as regras gramaticais. Então, não pode fazer isso. Então, o que é que você faz, professor? Vamos lá. Cada verbo irregular tem a sua escrita de passado. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso decorar. Eu preciso colocar na minha cacholinha, na minha cabeça, saber como é que escreve, saber como é que fala e gravar. Não tem um segredo, tá bom? Então, se eu for conjugar o verbo fazer no passado, I did, ó, do, dele. Qual é o passado de do? Dele, D-I-D. You did, she did, he did. Então, tudo vai ser did. I did, you did, eu fiz, você fez, né? Ela fez, ele fez. Então, vai ficar assim. Qual é o passado de speak, professor? Então, speak, spoke. Olha como muda a nomenclatura. Ó, speak, spoke. Speak, presente. Spoke, passado. Então, I spoke, you spoke, eu falei, tu falaste, ele falou, spoke, tá bom? Muda a pronúncia também. Do, did, speak, spoke, tá bom? Write. Como é que escreve? Wrote, só mudou aqui, ó. Mudei do I para o O. Então, write, escrever. Wrote, escrevi. You wrote. E o see, ver, né? Ver. I saw. You saw. He saw. Então, o passado de do, did. O passado de speak, spoke. O passado de write, wrote. E o passado de see, saw. Então, qual é a diferença aí do regular para o irregular? Regular é D ou D. Fácil, né? Tranquilo. Coloquei ED, coloquei um D, coloco no passado. Irregular, não pode colocar no passado, tá bom? Não pode colocar ED. Não posso acrescentar, não posso botar aqui doed. Não posso colocar speaked, não pode. Então, o do tem a sua própria conjugação, sua própria escrita. Do, presente. Did, passado. Write, presente. Wrote, passado. Speak, presente. Spoke, passado. See, presente. Saw, passado. Então, qual é a pergunta que eu iria fazer para vocês? Então, observe. Vou dar aqui só uma. Aqui vocês podem, galera, pausar o vídeo, escrever no caderno certinho que eu escrevi, tá bom? Não entendeu? Volta ao vídeo de novo. Na verdade, o que eu queria fazer com vocês? Regular e irregular. Então, se eu chegar aqui, deixa eu apagar aqui também, e colocar alguns verbos, por exemplo, como o verbo work, o verbo... já botei aqui alguns verbos. Deixa eu ver aqui. Room. Deixa eu ver alguns aqui. Tem alguns aqui, tá no meu note, estou com o note aqui aberto. Eu vou só pegar alguns exemplos de verbo aqui. O verbo eat. Vou botar alguns verbos aqui aqui. Watch. Eu vou traduzir para vocês.
pegar aqui só mais dois. O verbo go é o verbo ir. E o verbo walk. Bom, eu tenho aqui é K. 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos. Aqui eu tenho tanto verbo regular quanto verbo irregular. Tá aqui espalhado. Eu tenho tanto regular como irregular. Como é que eu sei identificar se esses verbos são regulares ou irregulares? Como é que eu vou fazer isso? Né? Essa é a minha pergunta para vocês. Né? Como é que eu sei diferenciar um verbo regular de um irregular? É grande ponto, né? Então, olha só. Eu vou deixar isso daqui como atividade para vocês, tá bom? Me mandar. Eu vou colocar lá na plataforma. Escrevam aí esses verbos aqui que tá no quadro, tá bom? Work, trabalhar. Run, correr. Go, ir, é o verbo ir. Eat, comer. Watch, assistir. E walk, caminhar, andar. Então, eu quero que vocês coloquem do lado se esse verbo é regular ou irregular, cada um deles, tá bom? E como é que eu consigo diferenciar um verbo regular de um irregular, beleza? Então, vocês me mandam lá no nosso e-mail da turma de vocês. Eu vou colocar um e-mail aqui embaixo, ó, o e-mail da turma, vocês... E assim, o 8º ano, o E, o F e o G foram turmas que não me mandaram atividades, viu galera? Então nós já fizemos o conselho e vocês não me mandaram atividade. A maioria da galera aí não me mandou. Então eu quero que vocês me deem aqui uma resposta. Bota lá no caderno de vocês e coloquem do lado se ele é verbo regular ou se ele é verbo irregular. E mande no nosso e-mail, que eu vou colocar aqui embaixo o e-mail da turma do 8º ano, tá bom? E esse vídeo vai estar lá na plataforma para vocês assistirem, reassistirem quantas vezes vocês quiserem. A atividade também sobre o passado simples eu vou colocar na plataforma e no grupo de alunos, tá bom? Vai estar também no canal do YouTube, eu tenho um canal no YouTube, vocês podem colocar lá, tá bom? É Professor Washington Luiz, vocês podem assistir pelo YouTube também. Aproveita, se inscreve lá no nosso canal, dá um likezinho, tá bom? Curte lá. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo, tá bom? Ou no e-mail, manda lá a pergunta no e-mail, tá bom? Obrigado e até mais.